E aí a gente lamenta demais, mas o nosso caminho e o meu trabalho é fazer essa equipe jogar cada vez melhor, ter mais argumento, ter controle do jogo. E hoje, durante muito tempo, a gente teve o controle da partida. A gente lamenta que depois da expulsão, depois do gol, a gente tenha abdicado de poder jogar. É uma coisa que a gente tem brigado muito, às vezes aquele sentimento de poder segurar o resultado, não é o caminho para a gente poder garantir uma vitória. Então é muito triste, decepcionante para todos nós, mas nós precisamos continuar trabalhando. Nós tivemos aí um jogo contra o Flamengo, o Bahia teve mais dias para poder se preparar para o confronto, e acho que nós fizemos um bom jogo, assim, de uma maneira geral, né? Sai muito decepcionado, chateado, mas eu acho que a gente está no processo de evolução. É uma pena que a gente precise de resultados para ontem, né? Não é nem para o próximo jogo, é para ontem, né? E a gente precisa pontuar acima de tudo. Quanto ao que aconteceu ali com o Mano, eu passei e ele virou para mim e falou assim, jogastes com 12 hoje, hein, professor? Jogaste com 12. E eu acho isso uma falta de respeito absurda, assim. Não dou liberdade para ele poder fazer esse tipo de comentário. Se ele tem algum tipo de reclamação a fazer com a arbitragem, que o faça diretamente para aqueles que são de direito, né? Para poderem responder essas indagações dele. Então, ele tem outros processos que não me ponha nesse meio, porque eu preciso, mereço, trabalho acima de tudo para poder ter esse respeito. Então, nós jogamos com 11, nós nos dedicamos, nós trabalhamos, nós fizemos coisas boas e ele não pode tirar o nosso mérito. Ele não pode transferir a atuação da equipe dele simplesmente para uma situação de arbitragem, uma reclamação. Ele tem que avaliar também os seus processos e, acima de tudo, a forma de se dirigir a outros profissionais. Acho um absurdo que ele tenha esse tipo de comentário, porque não dou liberdade para que ele possa fazer qualquer tipo de brincadeira nesse sentido. Que faça as reclamações com os órgãos competentes, como nós vamos fazer sempre quando a gente nos sentirmos de alguma forma prejudicados, né? Hoje eu fui expulso porque falei com o árbitro que não foi pênalti, que não teve contato. Essa foi minha expulsão. Tem treinadores aí que xingam, eles passam do ponto e não são expulsos, né? Mas o Anderson Moreira é mais fácil de fazer isso, né? É muito mais tranquilo. Então, peço desculpas também aí ao nosso torcedor por isso, né? Deveria ter me controlado ainda mais, mas não houve momento algum, e eu tenho várias testemunhas que eu não xinguei a arbitragem, eu não fiz nada a não ser falar que não tinha sido pênalti, que não houve contato. Alex Rodrigues, da Rádio CBN, boa noite. Bom estar falando com você mais uma vez. Professor, o Goiás já está no quarto treinador, acredito que podemos colocar assim no campeonato. O Ney, o Glauber com o Augusto, o Thiago e agora você. Nos últimos jogos a gente viu que você mudou a escalação, mudou o sistema, mudou a forma do time jogar e os resultados ainda não vieram. A respeito do dia a dia que você vive, do trabalho que você faz, hoje a gente acompanhou, você é um cara que gesticula, que cobra, que chama ali na área técnica, conversa. Está mais que provado, e você pode falar bem a respeito disso, que o problema do Goiás nessa temporada não foram os treinadores, ou é o treinador, Anderson? É difícil fazer essa avaliação. Eu queria transferir uma pergunta para você, sim. Se avaliando os nossos jogos, você percebe alguma evolução ou você só vê o resultado? Perdeu, tá tudo ruim, ganhou, tá tudo bom. Se a gente tivesse terminado hoje com a vitória, o time teria jogado muito bem, teria sido uma atuação consistente. A gente precisa avaliar nós, né, que somos profissionais, não só pelo resultado. Eu percebo evolução na equipe, assim, eu percebo que a equipe tem feito coisas boas diante daquilo que eu acho que é o jogo. A gente consegue marcar o adversário em cima, nós fizemos isso contra o Flamengo, marcamos a saída de bola, a gente teve posse de bola, fez
A gente tem feito gols bem trabalhados. Não sei se vocês não conseguem perceber isso. Eu sei que a gente quer resultado, mas a gente precisa continuar jogando bem, a gente precisa de uma sequência de bons resultados. E sequência de bons resultados só vem através de boas atuações. Você pode ganhar um jogo jogando muito mal, mas você não permanece um campeonato inteiro com pontuação suficiente para sair de qualquer tipo de lanterna ou rebaixamento, se você não tiver consistência, não tiver consistência de defensiva, ofensiva. E eu acho que a gente está num processo de evolução, cara, assim, mesmo sem conseguir treinar, mesmo tendo que fazer modificações, e muitas das modificações elas não são táticas, elas são físicas, porque é muito complicado, é humanamente impossível que todos consigam jogar toda essa sequência de jogos. Então nós estamos fazendo o que a gente pode fazer dentro das nossas possibilidades. Professor Anderson, até no levantamento aqui, nos últimos 6 jogos, em 5 o Goiás ele saiu na frente no placar. Isso só não aconteceu contra o Atlético Mineiro. E desses 5 jogos que ele saiu na frente, dos 15 pontos, ele conquistou apenas 2. Ou seja, o time consegue começar bem, até como você mesmo disse, mas acaba não conseguindo segurar o placar. Você já conseguiu detectar o que acontece aí nesse caminho em que o Goiás consegue abrir o placar, mas não consegue segurar o resultado? Estamos ao vivo, Fernando Lima aqui da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Anderson. Fernando, tem várias situações, O jogo contra o Flamengo mesmo, acho que a gente estava suportando bem, assim, não estava dando tantas chances para a equipe do Flamengo. De repente, um chute errado do Arão, Ele pegou mal na bola, acabou virando um passe, e a gente sofreu essa derrota. Mas hoje, particularmente, eu acho que a gente não conseguiu dar uma sequência de troca de passes. Aqui que você está falando assim, por que vocês não conseguiram segurar o resultado? Eu acho que o problema está muito aí, segurar resultado. Futebol você tem que jogar para poder ter o controle da partida. Então, em determinado momento, quando você sai na frente, você começa a ter uma conduta de jogar para trás, de abrir mão um pouquinho do jogo. Você estava fazendo tanta coisa boa, de repente o gol faz com que você tenha um comportamento diferente. Eu acho que é nesse ponto que a gente precisa corrigir. Então, fez o primeiro gol de forma equilibrada, vamos tentar fazer o segundo. Vamos continuar jogando para frente, vamos continuar tendo posse de bola, vamos continuar jogando. E muitas vezes a gente começa a tirar a bola de trás, a rifar essa bola para frente, e realmente não é assim que eu acho que a gente pode garantir um resultado. Bom, o Euler não vai, então eu vou. O João Paulo do jornal O Popular. Anderson, eu queria que você comentasse principalmente sobre o primeiro tempo, porque assim, nós que acompanhamos o jogo, a gente viu um jogo um pouco moroso, um jogo assim, até de qualidade ruim, mas melhorou no segundo tempo. Qual foi o papo no intervalo para que a equipe voltasse com uma postura melhor? Não, eu acho que a gente teve o controle da partida. A equipe do Bahia é uma equipe que joga muito em transição, tem jogadores muito rápidos pelos lados do campo. Eles fecham muito, eles te entregam em determinados momentos a bola e buscam muito essa transição em velocidade. Eu acho que a gente conseguiu criar algumas boas situações, ter o controle ali do jogo. O que eu acho que faltou no primeiro tempo é a gente poder fazer uma escolha melhor do último passe, do penúltimo passe, aquela situação que poderia transformar a posse de bola numa chance real de gol. Eu acho que nesse momento a gente se equivocou. Mas, no geral, eu acho que a gente estava buscando o controle, estava buscando o controle da partida, buscando o resultado. Acho que no segundo tempo a gente volta com mais confiança ainda de buscar o gol. Foi uma pena que a gente não tenha saído hoje com os 3 pontos. Miller, é você. Se você não for, o próximo da fila, por favor. Deixa eu aproveitar aqui então, Thaís. A gente está ao vivo
Henderson Moreira, aqui é o Pedro Henrique Geninho da Rádio Band News FM. A gente percebeu que o Goiás terminou, por exemplo, o jogo, o Henderson, com jogadores, aqueles rodados no futebol, experientes com o Edilson, o Tadeu, o Sanches e também o Fernandão. Um time que está ganhando até os 49 do segundo tempo, um time que precisa da vitória. Às vezes está faltando para você, no seu elenco, como opções, mais jogadores experientes, aqueles considerados malandros do bom sentido no futebol, aqueles que seguram o jogo no meio campo, que chamam a falta, um finalzinho de jogo como esse, precisando da vitória, falta um pouco isso, está faltando um pouco de malandragem para o Goiás nessa atual situação, Henderson, boa noite. Eu acho que tem um lado assim, né? Nós temos jogadores rodados que eles controlam bem o jogo, eles sabem a hora de acelerar, a hora de segurar, de sofrer uma falta, de dar uma segurada no jogo no sentido assim, de não dar tanta dinâmica, né? Eu acho que tem um lado assim, mas a gente não tinha outros atletas hoje à disposição. Só hoje a gente perdeu os dois volantes, tanto o Breno quanto o Bessa. Nós somos com jogadores, né, que estão no departamento médico, eu posso fazer uma lista para vocês de jogadores importantes, Gilberto, Sandro, e aí vão outros atletas, Vitor Andrade. Então, assim, a gente está tentando, né, dentro das possibilidades, recuperar esses atletas e transformando essa equipe numa equipe mais competitiva. A gente está usando tudo que a gente tem assim, de recurso em termos de atletas, né, mas a gente tem que usar o que a gente tem à disposição, né? A gente tinha hoje no banco jogadores mais jovens, mas isso faz parte, eles têm que passar por esse processo também, e entender o processo do jogo, entender como é que as coisas acontecem, para poder valorizar um pouquinho mais as situações que a gente tem como possibilidade. Henderson, boa noite. Wagner Oliveira, do Esporte Goiano. Você já tinha destacado isso na sua primeira resposta, mas hoje ficou muito nítido aí quando o Goiás fez 1-0, ele se abdicou um pouco do ataque e o Bahia começou a crescer no jogo e buscar situações para empatar o jogo, né? E aí a gente volta também naquela questão da preparação física, que você já tinha falado numa coletiva anterior, que a preparação física do Goiás estava muito ruim, que precisava melhorar muito, que tinha jogadores que realmente não estavam em condições de jogo em determinado momento. É possível a gente falar em tempo para que essa condição física de determinados jogadores tenham consistência, que o Goiás consiga melhorar nesse quesito, mesmo com sequência grande de jogos? O que a gente observa é que, por exemplo, o jogo passado, os dados físicos, fisiológicos, foram dados mais próximos daquilo que eu particularmente acredito que possa representar um nível consistente de uma equipe que disputa uma Série A. Então, assim, a gente está avançando, entendeu? Assim, com dificuldades. Hoje a gente não teve possibilidade de contar com Bessa. A gente queria muito que ele pudesse participar, ele fez todo o processo de recuperação, ficou até o último momento, assim, e infelizmente ele não conseguiu recuperar, não conseguiu estar apto a poder jogar. Mas a gente está com alguns atletas evoluindo, alguns que assumem um pouquinho mais do desgaste. É claro que a sequência de jogo ela faz com que a gente fica muito mais exposto a qualquer tipo de lesão, algum tipo de cansaço, de queda no aspecto físico. Mas eu acho que a equipe está melhorando. Assim. Esse é um aspecto que a gente está trabalhando muito para poder melhorar, para poder evoluir, e acho que a gente vai chegar num ponto ideal muito em breve. Miller, você encerra agora. Você já está ok ao vivo aí? Ok, Thaís. Pode ir. Henderson, Miller de Jesus, aqui da Aliança, programa Mil Esportes. Eu não estou escutando. E em pouco tempo até consertar um pouco desta marcação, onde era bastante questionado e também criticado ali sobre a defesa da equipe do Goiás pelo lado esquerdo. Esse pouco tempo para trabalhar, né? Jogos atrás de jogos, já tem um jogo contra o Botafogo já na próxima rodada. É uma dificuldade que você tem para tentar consertar aí os setores do campo,
e até mesmo com os resultados, o emocional pode também estar atrapalhando aí os resultados, Anderson? Eu acho que a gente está num processo de tentar evoluir dentro daquilo que eu penso que é o jogo. Se você perguntar assim, Anderson, a equipe está jogando tudo aquilo que você acha e pensa sobre futebol? Não. A equipe está desenvolvendo, ela está criando coisas interessantes. A gente tem feito assim, gols bem trabalhados, isso é uma coisa muito positiva, mas é claro que a falta de tempo e treinamento, ela dificulta ainda mais esse processo nas questões defensivas. Mas a gente teve uma melhora, né? Isso é claro, assim. A gente teve uma melhora, principalmente na marcação pelos lados, a gente está mais consistente, a gente está sofrendo menos assédio dos adversários, e a gente pega adversários qualificados, jogadores de altíssimo nível, então a gente sabe que é um processo e a gente tem melhorado, mas ainda temos um caminho longo a percorrer. Então, assim, eu visualizo que a gente está crescendo. Não o suficiente ainda para a gente poder ter toda a consistência que eu particularmente acredito que a gente vai conseguir e precisa. Obrigada, Anderson. Obrigada a todos.